Bom dia, irmãos. Mais uma vez, eu estou aqui pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, e tenho ficado feliz por poder estar ajudando a sua vida, tudo que o Senhor tem me dado. A palavra diz que de graça recebeste, de graça dai. Então, eu venho aqui mais uma vez trazer para você uma meditação sobre algo que eu creio que vai te ajudar no seu ministério, na sua vida com Deus, amém? E eu quero que você me ajude, passe, que você possa estar levando essas mensagens para outras pessoas. É um ministério que Deus colocou nas minhas mãos, né? De estar cooperando com a obra desta forma. Não tenho nenhum fim lucrativo, não estou ganhando nada com isso. A única coisa que eu estou ganhando verdadeiramente é saber que você pode estar sendo abençoado, que você pode estar sendo favorecido com esse meu trabalho. Talvez muitas pessoas que vão estar vendo, eu nunca vá ver na minha vida, mas eu digo para você, amo a sua vida, espero em Deus que você seja fortalecido, não importa o problema que você esteja passando, eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, eu creio que Deus vai derramar dos céus as bênçãos sem medidas. Só uma coisa eu te digo, em Deuteronômio capítulo 28 diz, e no capítulo 11 também diz a mesma coisa, que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, você não precisa fazer mais nada. As bênçãos vão correr atrás de você. Mas se cumprir a maldição, se você não cumprir as bênçãos, não cumprir os mandamentos do Senhor, eu creio também que as maldições também irão nos alcançar. Irmãos, então eu deixo nesse início esse lembrete para você. Cumpra os mandamentos do Senhor. Todos aqueles que Ele tem deixado para a sua vida, tudo aquilo que Ele tem deixado na palavra dEle, cumpra, e você verá que as bênçãos do Senhor, elas vão chegar até a sua vida de uma forma a qual você não vai nem acreditar. Eu creio nisso, creio que o Senhor tem para você bênçãos sem medidas. Ele não morreu de graça naquela cruz, para que o seu povo vivesse sofrendo, para que o seu povo vivesse sem saber o que está acontecendo. O Senhor sempre trabalhou ao nosso favor. A palavra diz que Ele não limita, Ele nem sombra de dúvida que o Senhor está a algum momento sem olhar para o seu povo. Irmão, em nome de Jesus Cristo, creia nisso. O Senhor tem para você tudo do bom, do melhor. Talvez você esteja passando por uma circunstância difícil, como qualquer cristão passa. O Senhor nos deixou isso bem claro no livro de João, que nós iríamos passar por aflições. Mas Ele diz, tem de bom ânimo, porque eu também venci o mundo. E o que Ele quer dizer com isso? Que nós com Ele também podemos vencer. Amém? Então, guarde esse lembrete para você. E hoje, eu gostaria de estar falando com você algumas coisas aqui, né, a respeito de um assunto que eu ouvi numa rádio e eu achei pertinente que nós trouxéssemos isso para dentro da palavra de Deus e nós vamos meditar sobre algumas coisas. Amém? Gostaria que você orasse comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez dentro da Tua misericórdia, dentro da Tua graça, dividindo desta palavra maravilhosa, santa e agradável que o Senhor tem deixado para nós. Pai, eu lhe peço que durante esses alguns minutos que nós vamos estar aqui conversando, falando sobre a Sua palavra, Senhor, que vidas sejam transformadas. Pessoas que às vezes estão pensando e agindo de forma que desagradam ao Senhor. Meu Deus, venha abrir os olhos, venha abrir, Senhor, o ouvido espiritual, venha abrir o coração espiritual e que a mente desse irmão seja liberta, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos hoje estar lendo no livro de 2 Pedro, capítulo 2, apenas um versículo, o capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo
pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, ontem pela manhã eu gosto muito de ouvir a rádio CBN, e eu estava ouvindo ali a rádio CBN e eu ouvi uma entrevista do nosso secretário de Inclusão Social, Netinho de Paula, e a entrevistadora estava conversando com ele a respeito desses movimentos jovens que estão tendo nos shoppings, né? E esse é um movimento que está sendo dado o nome de rolê, né? Os jovens se contatam, eles fazem contato pela internet, pelo Facebook, Twitter, e ali eles marcam esses movimentos nos diversos shoppings que nós temos espalhados pela cidade. E esse é um movimento que agora se espalhou para outros estados também, como já tem aí marcado para dia 17, dia 18, dia 19, em shoppings lá no Rio de Janeiro também. E eu estive ali prestando atenção nesta entrevista e tiveram algumas coisas que me chamaram muita atenção e eu gostaria de comentar com vocês. A entrevistadora, conversando com o secretário, fez algumas perguntas aí. E uma das perguntas que ela fez foi por que isso estava acontecendo. Porque ele teve contato com as pessoas que estão marcando, os jovens que estão mais à frente, né? Nem posso chamá-los de líder, porque não é uma liderança, são apenas pessoas que teve uma ideia, jogou na rede, os outros abraçaram e isso está acontecendo. Então não posso nem chamá-los de líderes, mas eles conseguiram fazer um movimento, né? Tomaram uma atitude, né? Tomaram se colocaram à frente de uma vontade e está aí acontecendo esses movimentos aí que foi denominado de rolê, né? E uma das perguntas que foi feita para o secretário foi a seguinte: por que eles estão fazendo isso? Qual é o motivo deles estarem fazendo isso? E aí o Netinho de Paula disse que eles falaram o seguinte, deram algumas respostas para eles. Primeiro, que eles não têm incentivo na escola. Eles irem ou não irem para a escola, eles vão passar. Vão passar de qualquer forma, por causa dessa progressão continuada que hoje foi colocada nas escolas, né? Então o aluno, ele tirando boa nota ou não, ele passa. Eu vi testemunhos de jovens aí que vieram conversar comigo que não tiraram boas notas, tiveram várias notas vermelhas, no conselho não foram bem aceitos, mas passaram. Essa é a tal progressão continuada. E eles disseram que justamente isso. Se forem para a escola, eles passam. Se não forem, eles também passam. Então, qual que é o motivo de estarem dentro da escola? Eles vão para onde? Para onde? Vão para dentro do shopping. Vão procurar lugares aonde eles possam se divertir, né? A outra resposta foi o seguinte, que eles queriam fazer parte dessa condição de consumo em lugares diferenciados, como várias pessoas conseguem e têm esse direito. Eles disseram que também querem ter esse direito, de poder participar do consumo que há dentro do shopping e em outros lugares, né? Creio que eles podem estar, às vezes, até levando isso daí para outros lugares dentro em breve. E a outra coisa é que eles não creem que isso é como eu posso dizer, uma espécie de motim ou de baderna. Eles não creem nisso. Foram as respostas, umas delas, né, que foram dadas por Netinho de Paula. E isso me saltou os olhos e eu comecei a meditar a respeito do nosso evangelho. Algumas coisas, né, que acontecem e eu comecei a meditar a respeito disso. E tem algumas coisas que os levaram a fazer algo que também tem acontecido no nosso meio. Eu tenho notado que tem acontecido coisas no nosso meio, no meio evangélico, no meio gospel, né, como muitos gostam de dizer, que estão assim, desta forma, do mesmo jeito. Uma das coisas
é o seguinte: a falta de incentivo ao estudo. Gostaria muito de falar sobre isso. Irmãos, hoje eu tenho visto que as igrejas, elas têm lutado para fazer culto. Culto. Igrejas que tem 3, 4, 5 cultos no dia, né? E fazem culto, mas não tem nenhum tipo de incentivo para com o estudo da palavra de Deus. Na sua igreja, talvez você está me ouvindo, pastor, pastora, você tem incentivado o seu povo a estudar a palavra de Deus? Você tem colocado na sua igreja a escola bíblica? Você tem dado a ela como eu posso dizer, verdadeiramente o valor que ela tem? Você tem dado valor para essa escola dominical? Irmãos, como nasceu a escola dominical? Um irmão no século XVIII, virando para o século XIX, ele resolveu lutar pela escola dominical. No bairro onde ele estava, ele viu que crianças, né, estavam sem um estudo, sem um incentivo, crianças sem uma educação. E o engraçado é que a escola dominical ela não foi criada simplesmente para o ensino religioso. O ensino religioso fazia parte, mas ali ele ensinava às crianças uma educação, uma etiqueta, como se comportarem, né? Uma aula até mesmo didática, aprender a escrever, a ler. Isso tudo fazia parte da escola dominical. E esse homem passou por diversos problemas na criação da escola dominical, né? E hoje nós temos aí, né, a CPAD e várias outras, né, a SBB, que lutam tanto pelo estudo dentro do Evangelho. E pessoas estão aí renomadas, pessoas ensinando verdadeiramente a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que foi dado o dom de mestre, pessoas que teriam o dom de ensinar. E não está sendo dado esse incentivo dentro das igrejas. Não está sendo dado para as pessoas o verdadeiro valor que é aprender a palavra de Deus. E isso está acontecendo. Por exemplo, nós temos aí essa progressão continuada. E as pessoas, isso para o governo, para eles são bom. Por quê? Porque eles têm as pessoas nas suas mãos. Pessoas que acabam, não entendem, não buscam em quem vai votar, não busca ter um entendimento. Você jovem que está aí para começar a votar, eu digo para você, você tem que entender em quem você vai votar, você tem que compreender, você tem que buscar saber quem é. Hoje você está aí com 17, 18, 19 anos, no seu primeiro, segundo voto, e você não conhece as pessoas em quem você vai votar. São pessoas que estão aí dentro da política, que já tem um passado muito ruim, e não foi transformado, não tem uma mudança, e você talvez vai votar nessas pessoas. Isso, para eles é bom, nos manter inativos no entendimento, na sabedoria. Hoje, jovem, vou dizer uma coisa para você, tem aí diversas ONGs, tem aí diversas formas de você conseguir entrar numa faculdade, num curso técnico. Aproveite isso que o governo tem te dado. São pessoas que têm levantado na sua vida condições, tem aí formado ONGs que conseguem dentro das faculdades uma cota para pessoas mais carentes. Então, hoje você não tem desculpa. Você pode sim estudar, você pode sim se formar. E dentro da igreja está acontecendo a mesma coisa. Não está tendo incentivo para o estudo. A escola dominical é jogada para lá, jogada para cá, vê um momento que é mais fácil para as pessoas, ou então simplesmente não tem. Muitas igrejas não têm. E eu quero dizer uma coisa para você. Existem situações que está acontecendo no nosso meio que é mais fácil deixar você sem entender, porque eu consigo ter você nas mãos. Então eu digo para você, procure entender a palavra de Deus. Como diz no livro de Efésios 4,14,
Se você não entender a palavra de Deus, você será levado em qualquer vento de doutrina. Então, irmão, irmã, procure entender a palavra de Deus. Procure aprender a palavra de Deus. Busque entender tudo que Deus tem para a sua vida. Busque saber o que Deus tem preparado para você. Outra coisa que eu vi, que nós falamos aqui, é a questão de fazer parte desta condição de consumo em lugares, shoppings, ter aquilo que não é deles ainda. Irmãos, quanto isso tem acontecido dentro da nossa igreja? Quanto isso tem acontecido dentro das igrejas? Irmãos, hoje, ter um CD, ter shows por aí, virou sinal de status espiritual. Um livro escrito virou sinônimo de status espiritual. Isso não é verdade. Qualquer um que tem o domínio da escritura pode escrever um livro. Qualquer um que conheça de música pode fazer e chegar a ter um CD gravado. Mas, irmãos, a unção de Deus, a unção que Deus despeja sobre uma pessoa, a unção que Deus coloca sobre a vida de alguém que está buscando ao Senhor, que entregou a sua vida. E outra coisa, a pessoa que está contente aí com o que o Senhor aí já deu para ela. Irmãos, e é isso que está acontecendo. Pessoas que não estão contentes, não conseguem ficar contentes, não conseguem se felicitar por aquilo que Deus já deu. Sabe o que acontece? Como esses jovens querem arrancar à força aquilo que não é seu. Então, tome cuidado. Aquilo que Deus te deu, se felicite. Busque no Senhor. Talvez você quer um emprego melhor, você quer uma condição melhor, busque. Mas aprenda a ficar feliz com aquilo que Deus já te deu. Aprenda a ficar feliz com aquilo que Deus já colocou na sua vida. O Senhor diz que colocará aquele que foi um servo fiel no pouco, Ele vai colocar sobre o muito. Você tem sido fiel no pouco que Deus te deu? Você tem ficado feliz com aquilo que Deus já te deu? Se você não está sendo fiel, isso é uma amostra para Deus que você ainda não está preparado para ter mais. Então eu vou dizer uma coisa para você. Fique feliz com o que Deus está te dando. Lute sim por mais. Lute sim por você angariar uma vida melhor. Lute sim para você conseguir um ministério mais alto, para que você conseguir algo melhor. Mas comece com a felicidade naquilo que Deus já te deu. E a terceira coisa é que eles não criam que isso era uma baderna. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você e talvez você vai ficar escandalizado. Eu já fui em diversas igrejas, já participei de alguns movimentos religiosos, evangélicos, e algumas coisas me deixaram de cabelo em pé. Uma vez fui num congresso de dança e ali eu vi algumas coisas que eu quis sair correndo de dentro daquele lugar. Eu vi um grupo de dança onde havia alguns garotos e os garotos um se passando no outro, e sabe, aquela questão de eles desciam um pelo corpo. Irmãos, isso dentro da nossa igreja, dentro de um lugar sagrado, um lugar levantado para o Senhor. Eu tenho visto esses movimentos acontecendo. Eu tenho visto movimentos de louvor e adoração onde são expressamente apresentações. Você não sente nenhuma unção. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas o Senhor diz que pelos frutos você conhecerá a árvore. Irmãos, eu tenho visto árvores que não estão dando frutos legítimos. Eu tenho visto árvores que não estão dando fruto ao qual é da sua própria espécie. Irmãos, pessoas que têm levantado a mão e dito: eu sou adorador do Senhor, mas não estão tendo esses frutos. Eu venho pedir para você que você venha reconsiderar, que você venha pensar. E se você alguma vez fez parte, foi convidado a fazer parte de movimentos como esse, eu digo para você, irmão, rejeite movimentos como esse. Eu fui uma vez convidado para um congresso de louvor e adoração e fui ali ministrar o louvor. E eu entrei naquele lugar, estava com a minha banda, estava ali ministrando, estava ouvindo os grupos que estavam ali. Irmãos, eu vendo
dentro daquele próprio local, enquanto um grupo estava lá cantando, um jovem ali, outro aqui se beijando, e na cantina conversando, contando piadas, e o grupo lá em cima, lá em cima do púlpito, aquela questão de uma apresentação e aquela preocupação com as notas, e eu não conseguia sentir nada. E aí alguns irmãos do meu grupo falaram assim: eu quero ir embora daqui, que eu não estou me sentindo bem, eu não estou... Eu falei: não, se Deus nos mandou aqui é porque tem algum propósito. E então o Senhor falou comigo: você vai subir naquele púlpito e você vai ministrar esses jovens. E então eu subi naquele púlpito e comecei a ministrar, mesmo em louvor, a palavra do Senhor. Irmãos, eu pude ver ali jovens caindo em si, o Espírito Santo de Deus tomando aqueles jovens em um arrebatamento de sentido, e aqueles jovens puderam sentir a presença de Deus naquele lugar. E eu não estou falando isso para dizer para você que o que você está fazendo está errado. Eu estou dizendo para você: não entre em movimentos aos quais não são do Senhor. Como estão aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Seja uma testemunha ocular da majestade do Senhor no seu ministério, na sua vida. Não vá atrás de fábulas, não vá atrás desses movimentos ao qual, ao invés de te levar para mais próximo de Deus, vai acabar te afastando da presença de Deus. Irmão, não deixe, como está em Efésios 4,14, ser levado por qualquer vento de doutrina. Não deixe não, irmão. E se você um dia estiver em um lugar e você ver o erro naquele lugar, se você vê que está sendo apenas um movimento, e você puder, e você fizer parte, se você tiver no ministério de louvor, e você for naquele lugar para ministrar, se você for ministrar a palavra de Deus, se você for ministrar com dança, eu digo para você, você é testemunha do Senhor. Deixa o Senhor usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida para falar, para quebrar, para despedaçar aquilo que Satanás tem levantado. Irmãos, não deixe, não olhe e se cale. Não se cale diante do mal. Não se cale diante das fábulas. Não se cale diante de movimentos que estão sendo trazidos para o nosso meio. Não deixe isso acontecer. Se você estiver vendo, não se cale. Fale, trabalhe em prol do reino do Senhor. É isso que eu lhe peço. Não deixe o reino do Senhor ser barateado. Não deixe o reino do Senhor ser vendido por 30 moedas de ouro. Não deixe, irmãos. Guarde o que há de melhor dentro de você. Na palavra do Senhor, em 1 Pedro 1,16, gostaria que você lesse comigo. 1 Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Seja santo, irmão. Não estou dizendo aqui para você, a partir de hoje, se separar das pessoas. Você se separar e dizer que agora você é o melhor. Não, eu estou dizendo para você se separar daquilo que não provém de Deus. Seja santo. Seja santo, e aonde você estiver, aonde você ver esses movimentos, seja santo. Seja testemunha do Senhor neste lugar. Deixe Ele usar a sua vida. Deixe Ele usar tudo aquilo que Ele tem te dado. Faça da maneira, não sei qual a saída que Deus vai te dar. Eu estou utilizando a saída que o Senhor me deu. Eu estou usando esse veículo de comunicação. E talvez você tenha aquilo que Deus colocou, o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Utilize também. E vamos trabalhar juntos em prol do reino do Senhor. Existem tantas pessoas aí que estão sendo enganadas, estão sendo forjadas de uma maneira errada. Irmão, vamos trabalhar juntos. Vamos fazer um reino maravilhoso. Vamos trabalhar para o Senhor.
o Senhor está precisando. Existem poucos ceifeiros, mas a seara ela é enorme. Não se cale diante das astúcias de Satanás. Deixe o Senhor usar a sua vida e você verá quão grandiosa é a glória do Senhor e a unção que descerá sobre a sua vida. Amém? Gostaria de orar agora pela sua vida em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos passando por momentos que o Senhor disse que os corações de muitos iriam esfriar. Isso não é uma profecia. O Senhor não disse que isso teria que acontecer. O Senhor abriu os nossos olhos dizendo que isso iria acontecer. Então, ó Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, venha aquecer o coração daquele que está com o seu coração se esfriando. Senhor, pessoas que estão se desviando dos seus caminhos, que talvez estejam agora me vendo, estejam agora ouvindo esta palavra. Senhor, eu lhe peço, venha transformar esse coração, venha transformar a vida desse irmão. Senhor, venha aquecer o coração. Venha, Senhor, pegar com a sua tenaz essa brasa que está fora da lareira, que está fora do seu fogo, que está fora da sua chama, e coloque lá dentro de novo. Senhor, meu Deus, não deixe que esses movimentos acabem levando o teu povo, Senhor, para fora da sua vontade, para fora do seu desejo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos livre, nos guarde, nos abençoe na sua santa graça, em nome de Jesus. Irmão, até a próxima, e nós temos aí muito mais para falar em nome de Jesus. Glória a Deus.